Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre SNCI 11, o Fundo de Papel Middle Risk da Suno, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, primeiro de todos, sem sombra de dúvidas, é elogiar a Suno pelo relatório do fundo. Aqui é um relatório maravilhoso, tá? Quem desse todos os relatórios fossem como os relatórios completos como esse daqui de SNC 11. Ele chega até mesmo a ser exagerado, tá? Em parte da informação. Tem aqui sempre um trecho aqui de macroeconomia que se estende, acaba deixando o relatório bem extenso. Não, mas mesmo sem essa parte de macroeconomia, o relatório seria muito extenso, daria aqui ainda mais de 50 páginas. Então, para quem gosta de estudar, é um prato cheio. É que eu sei que muitos não devem dar conta de acompanhar um relatório como esse tão extenso, mas é muito útil que para quem é influenciador repassar as informações aqui para vocês, para a gente ter uma melhor avaliação dos ativos. Ok, então aqui, antes de ir para uma parte mais técnica, onde eu vou analisar alguns CRIs aqui do fundo que estão com algum tipo de problema, vou passar aqui por alguns dados um pouco mais básicos, dividend yield, PVP, no que eles investem, no que o fundo investe, mas também não vou ficar gastando muito tempo nessa parte aqui, porque vocês podem ver isso aqui apenas lendo o relatório, né? Então, começando aqui pelo dividend yield. Aqui com o fundo na casa dos 90 e poucos reais, um pagamento, rendimento de R$ 1 por cota, a gente estaria falando de um dividend yield de 1,11%. Rendimento que o fundo vem entregando aqui há mais de um ano, tá? Eles estão aqui desde junho de 2024, então caminhando para 2 anos, mantendo esse rendimento de R$ 1 por cota. Na verdade, vão manter isso aqui durante 2 anos, porque já tem guidance aqui para o segundo trimestre de 2026, que é entre R$ 1 e R$ 1,10 por cota. Com relação a esse dividend yield, 1,11, aqui está bem dentro do que o fundo se propõe, né? Ele é um fundo que tem uma proposta middle risk, o gestor deixa bem claro aqui que a proposta do fundo é ser o middle risk, então não está pagando tão pouco como os high grades, também não tem aquele yield tão elevado como os high yields. Então aqui é um dividend yield dentro do esperado para a proposta do fundo. Ok, agora aqui sobre o desconto patrimonial de SNC 11. Aqui é negociado com 7% de desconto. E aqui é um desconto que em parte dele é merecido, já que o fundo tem alguns CRIs estressados que eu vou comentar ainda nesse vídeo, tá? Ok? Agora aqui começando o estudo pela distribuição de indexadores. Ok? Aqui a gente tem 60% da carteira indexada ao IPCA, 21% indexado ao CDI e 17% em FIIs. Sendo que aqui na carteira de CRIs tem até uma bela de uma taxa, né? IPCA mais 10,80, CDI mais 5,76. IPCA mais 10,80 já é uma taxa de high yield, apesar de que aqui a gente está falando de taxa marcada a mercado, então por isso que já está esse valor assim tão elevado. Agora aqui eu também tenho que comentar sobre esse percentual elevado em fundos imobiliários. Então vou aqui na parte de FIIs da carteira. Deixa eu procurar aqui que é até difícil um pouco de encontrar, né? Muita informação. Só um instante. Já sei como é que eu vou encontrar. Pronto, achei. Então, aqui a principal posição de FIIs que eles têm na carteira é SN611. Uma posição bem polêmica, já que é o fundo é o hedge fund da casa. Isso aqui é uma operação que gerou muita polêmica e o gestor ele tem uma sessão exclusiva para explicar essa alocação que eles fizeram. E aqui eles deram o seguinte motivo, que foi
uma forma que eles queriam dar liquidez para alguns CRIs na carteira de SNCI. Então, eles encapsularam esses CRIs que estavam em SNCI 11, mandaram para SNME. A intenção era negociar esses ativos. No entanto, o mercado secundário não ajudou, devido às condições de mercado. Ok? E aqui é a principal posição deles em fundos imobiliários, com 6,11%. Aqui outra posição que gerou muita polêmica é posicionamento que eles fizeram em Tegar 11. Aqui com certeza foi um investimento que deu errado, né? Eles entraram aqui foi em meados de 2024. Pouco tempo depois a gente teve um ciclo de aumento da Selic, o que foi péssimo aqui para Tegar 11, né? Mas péssimo mesmo. Mas, enfim, tá aqui hoje com 1,67%, não, aqui ó, 1,97% de SNCI. E aqui a Suno meio que está se sabotando, né? Colocaram aqui 6,78% em operação compromissada como fundo imobiliário. E aqui eu não entendi por que que eles colocaram isso daqui aqui, tá? Não entendi. Não entendi por que que eles colocaram aqui. Acabou que inflou esse número aqui, né? Disposição ao fundo imobiliário. Algo que não é muito bem visto entre os investidores. Mas, enfim, vamos agora aqui para a parte mais importante do vídeo. Vou explicar para vocês a situação dos ativos que exigem um acompanhamento mais próximo. Mas antes de continuar, se você gosta desses vídeos mais técnicos, já peço que o seu like e a sua inscrição. Ok, então aqui vou para agora o início do relatório, onde eles detalham esses ativos. Detalhe, eles fazem essa atualização mensalmente. Aqui um ponto importante, tem muito gestor onde tem problema com o ativo, o gestor comenta uma vez e depois para de falar, né, para esconder o problema. Diz que não, a Suno está, todo o relatório relata esses ativos que estão com algum tipo de estresse. Ahn, Só um instante que eu tenho que achar isso daqui. Ah, tá quase chegando, quase chegando. Caramba, cadê? É, Vanguarda. Vamos aqui para o nome de um ativo que eu sei que tem aqui. Pronto. Então, começando aqui a falar sobre o CRI Vanguarda. O CRI de incorporação. E aqui teve um problema bem chato aonde o incorporador ele fraudou, né? Ele fez fraude. Basicamente ele estava vendendo por fora. Aqui as unidades elas estão alienadas contra o CRI, então as vendas tinham que ser direcionadas para a securitizadora, para o CRI. No entanto, o incorporador quis dar um desperto aqui e vendeu por fora. Então aqui é um caso vai ficar bem complexo porque teve alguns compradores que foram lesados aqui por essa incorporadora, né? Então agora aqui com certeza vai ter um caso de judicialização. Então esses compradores que foram lesados aqui pela Vanguarda vão entrar na justiça querendo argumentar que foram prejudicados, né? E aqui o fundo está certo, o CRI está certo, o CRI não fez nada de errado, isso aqui é um problema entre o comprador e a incorporadora. No entanto, aqui a justiça vai ser, para mim, anos aqui para lidar com isso daqui, tá? Felizmente, esse daqui é um CRI de baixa exposição para SNCI. A gente está falando de 0,65% do PL. Aqui já dava até para ignorar esse ativo, mas também é interessante para a gente acompanhar. Acho que é muito didático acompanhar casos como esse, tá? Mas, ok, vamos lá, prosseguindo agora com o próximo ativo que exige acompanhamento é o CRI AIZ. Esse daqui é de uma empresa de implementos agrícolas lá no sul do país. Então, aqui essa PESA AIZ, ela
não deu conta de fazer fazer o pagamento aqui das parcelas. Então foi feito um acordo aonde foi feita a dação de pagamento do imóvel que foi dado em garantia. Aqui também mais um caso bem didático aqui de SNCI. SNCI é um fundo muito bom aqui para quem quer aprender é, sobre fundos de crédito, tá? É bem didático mesmo você saber como é que o que que acontece nesses casos aonde um ativo ele fica estressado. E que esse caso do CRAZ, o devedor não deu conta de pagar, ele basicamente tomou a decisão de entregar o galpão que foi estava alienado para esse caso como uma forma de pagamento do CRI. No entanto, essa dação de pagamento, essa entrega da garantia, está acontecendo agora em um momento de baixa liquidez. Baixa liquidez aqui no mercado, devido aos juros muito elevados, você não consegue fazer mais tão boas transações, né? O comprador ele vai querer um preço reduzido pelo valor desse imóvel. Ainda mais que ele sabe aqui das condições, é um imóvel que foi dado em garantia, é um pouco mais complicado, mas enfim, é o caso mais complicado, né? Aqui os credores estão tentando recuperar o crédito, então isso dá poder para esse comprador aqui desse imóvel que foi dado em garantia. Então, isso daqui levou a um haircut. Haircut aqui é basicamente um valor que os credores vão abrir mão do CRI. Aqui falam de 20% do CRI 301 e 48% do CRI 302. Então, aqui é um haircut, com certeza aqui é chato. Agora aqui, provavelmente, eles estão abrindo mão dos juros e correção monetária que estavam acumulados nesses ativos. É chato, mas pelo menos você recupera e depois você pode investir nos ativos que vão estar gerando caixa para o fundo. E aqui esse AIZ, se não estou enganado, não tem uma exposição tão elevada assim. Ok? Deixa eu pesquisar aqui. Pesa AIZ. Ok. AIZ que 0,15% no CRI, aquele que teve o haircut mais elevado. E o outro 1,41%, aquele que vai perder os juros e correção monetária que estava no ativo. Então, com certeza é chato, mas também não é algo que vai. Dá para falar que detonou aqui o fundo, né? Aqui é uma coisa que vai recuperar, vai ter um impacto aqui de 22. Cadê? Aqui 22 centavos de impacto no resultado do caixa. Então, não, também não é algo catastrófico que está acontecendo aqui com esse CRI. Ok? Aqui é também bom para você ter noção de que quando tem algum problema de crédito, não é para você sair vendendo a qualquer preço que deu algum problema. Tem como recuperar, né? Não, não dá para ficar aqui criando tempestade em copo d'água. Agora aqui vamos para um caso que preocupa um pouco mais o CRDR, já que tem uma exposição mais elevada. Então, aqui no CRDR, você tem uma exposição mais elevada, né? 4,70% de SNC em 11, já é uma exposição mais pesada, né? E aqui o que aconteceu? Que basicamente é um problema que está acontecendo muito no mercado imobiliário, a questão do elevação do custo de construção acabou pressionando bastante as margens, dificuldade de venda, trouxe vários problemas para o mercado aqui para as incorporadoras, né? E aqui basicamente o que foi aconteceu? Aqui também teve meio que uma dação, uma entrega da garantia para o CRI. Aqui um ponto positivo é que o ativo foi dado em garantia, o prédio, ele já está concluído, ou seja, as obras é, já estão prontas. Aqui, ó, obras executadas 100%. Isso aqui é um ponto muito interessante aqui no relatório de SNCI. A gente consegue acompanhar isso, né? Evolução das obras, evolução das vendas. Mas enfim, aqui o imóvel foi, o fundo recebeu ele.
agora que ele está numa etapa de repasse bancário, ou seja, agora os compradores vão no banco para tentar fazer o financiamento e entrar mais recurso, e com isso a NCI 11 recupera esse valor que foi investido. Que também deve ser necessário fazer venda de parte do estoque. Então aqui está em processo de recuperação desses 4,72%. E aqui um ponto importante que a Suno detalha é que hoje o fundo ele não necessita desse recurso para pagar o R$ 1 por mês. Então, aqui é um CRI que hoje não contribui nada com a renda. Acontecendo a recuperação aqui do principal, eles vão poder voltar a investir em alguma coisa que vai estar gerando caixa. No entanto, aqui muito provavelmente vai ser perdido o juros de correção monetária. Com certeza é chato, mas aqui quando você está dando com crédito faz parte, tá? Ok? Então o fundo tem sim alguns problemas, um deles aqui é grave, né? Na verdade, é bem grave o caso lá da Vanguarda, ali realmente bem grave, mas é de baixa exposição. Aqui tem esse caso de exposição mais elevada, mas que tem recuperável com o tempo. Então, relação aqui, opinião sobre SN111. Olha, é um fundo que eu gosto, tá? É muito pela parte aqui de transparência, de comunicação do gestor. É o fundo que eu gosto, sim. Teve aqui alguns problemas, mas aqui talvez pelo fato de eu já ter uma maior maturidade aqui sobre ao lidar aqui com esses casos de inadimplências, não me incomoda aqueles casos ali não, tá? E aqui é um ponto que você também vai ter que acostumar. Não seja inocente pensar que aqui nas décadas de anos de investidor que você vai ter, você nunca vai passar por um caso de um ativo com estresse. Se você não quiser nunca ter problema, é simples dizer, mas tem que ir para poupança ou tesouro direto. Ok, então é isso que eu tinha para falar sobre a SNCI. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.